Pirâmides. O enigma das pirâmides, monumentos que sussurram segredos. Sob a luz dourada do amanhecer, quando o deserto parece acordar em silêncio, as pirâmides se destacam como sentinelas atemporais. Elas não apenas se erguem no horizonte, mas também habitam um lugar peculiar no imaginário humano. Cada bloco de pedra é como uma palavra gravada no pergaminho da história, ecoando segredos de um passado que ninguém pode decifrar completamente. O que inspirou os egípcios a erguer tais colossos? A resposta parece se perder, como o voo de uma ave solitária que desaparece além das dunas. Alguns historiadores sugerem que as pirâmides são mais do que tumbas. São portais para a eternidade, um reflexo do desejo humano de transcender. No entanto, entre as camadas de simbolismo e misticismo, o mistério só cresce. Se fossem apenas monumentos para os mortos, por que o esforço descomunal? Por que alinhá-las com precisão estelar, como se dançassem ao som do cosmos? Há algo de quase sobrenatural em sua existência, como se cada pedra carregasse um segredo que os séculos ainda não conseguiram desvendar. Enquanto isso, antigas inscrições contam histórias de deuses que caminharam entre os homens, de faraós que conversavam com o além, buscando a imortalidade. Seriam as pirâmides reflexos desses mitos, materializações de crenças tão poderosas que transcenderam a imaginação para tomar forma física? Ou seriam obras de homens, meros mortais, que se atreveram a alcançar o impossível? No vento que serpenteia entre as pedras, há um sussurro, um convite para desvendar a origem dessas ideias grandiosas. Afinal, de onde veio tal inspiração? E por que a forma triangular, sempre apontando para o céu? Há algo a ser encontrado lá em cima, ou a verdadeira história já só da areia? E assim, a dúvida pulsa como uma batida distante, abrindo caminho para outra questão. Seriam essas formas um eco de vozes divinas, ou um testemunho da ambição humana? O próximo passo é desvendar o que impulsionou os arquitetos do impossível. Seriam os deuses, os homens, ou algo além da nossa compreensão? Deuses ou homens? A linha tênue da inspiração, sob o olhar impassível da esfinge, onde o tempo parece hesitar, surgem histórias que mesclam o divino ao humano. Os antigos egípcios acreditavam que seus deuses caminhavam entre eles, deixando rastros invisíveis que moldavam o mundo físico. Nesse cenário, as pirâmides tornam-se mais do que pedras empilhadas. São metáforas tangíveis de um desejo sagrado de conectar o céu e a terra. Mas, entre a fé e a razão, paira uma dúvida. Quem realmente guiou suas mãos? Ra, o Deus Sol, dominava os céus, e Osíris, o senhor do submundo, reinava entre os mortos. Esses deuses, com suas histórias de sacrifício e renascimento, eram considerados tão reais quanto as areias do deserto. A forma triangular das pirâmides, com seu ápice apontando para o firmamento, parece ecoar esse anseio de imortalidade. Seriam elas um reflexo dos próprios deuses, um símbolo que materializa sua presença na Terra? Mas e se o divino não passar de um pano de fundo para algo ainda mais extraordinário? O gênio humano é capaz de feitos que desafiam até as lendas mais gloriosas. O simbolismo das pirâmides poderia muito bem ser o disfarce de uma mente brilhante e pragmática. A ciência dos números e o domínio sobre o peso das pedras parecem ter dançado uma valsa silenciosa no deserto, regida por líderes com uma visão que transcendeu o ordinário. No entanto, até mesmo os faraós, com sua aura quase celestial, eram tão humanos quanto divinos em sua dualidade. E se eles próprios fossem a ponte entre essas duas forças, orquestrando uma sinfonia que misturava o sagrado ao tangível? Seriam as pirâmides um testamento de fé ou uma declaração de poder? Enquanto o sol desaparece além do Nilo, lançando longas sombras sobre as pedras, a pergunta persiste. A motivação foi espiritual, política ou algo ainda mais enigmático? E quando o último raio toca o topo da grande pirâmide, outra questão emerge no crepúsculo. Como eles transformaram essa inspiração em ação? Os segredos da construção aguardam para serem revelados. Pedras, equações e alavancas. O segredo da construção. O sol escaldante do deserto não é gentil, mas para os trabalhadores do Egito Antigo, ele era apenas mais um espectador. Sob aquele calor abrasador, blocos de pedra, pesando toneladas, eram movidos com uma precisão que desafia até o mais engenhoso engenheiro moderno. Imagine a cena.
milhares de homens, como uma única criatura viva, sincronizados em um esforço quase sobre-humano. O som das cordas tensionadas, o grito dos supervisores e o rangido das rampas improvisadas compunham a sinfonia que dava vida a essas estruturas monumentais. Mas como eles conseguiram? Há papiros antigos, velhos e frágeis como asas de borboletas, que insinuam soluções engenhosas. Eles falam de rampas inclinadas, sistemas de alavancas e até mesmo do uso de água para lubrificar a areia, criando uma superfície mais suave para arrastar os imensos blocos. Porém, as evidências são tão fragmentadas quanto as areias que correm entre os dedos. Uma ideia começa a surgir. O que foi registrado pode ser apenas metade da história, como se o deserto, com seu temperamento silencioso, tivesse devorado os detalhes mais reveladores. E ainda assim, algo não parece se encaixar. Esses métodos, embora plausíveis, não explicam totalmente a precisão das pirâmides. Elas não são apenas montanhas de pedras, são verdadeiras obras de arte geométrica. Cada ângulo, cada medida parece ter sido calculado com obsessão, como se os construtores estivessem cientes de que estavam criando algo para durar além da compreensão. Então surge a pergunta que ecoa entre os corredores vazios das pirâmides. Houve alguma técnica perdida no tempo, algum segredo que escapou às crônicas? Ou será que a tecnologia, de algum modo, ultrapassou aquilo que imaginamos para a época? Enquanto o vento sopra, levantando partículas de areia, como se fossem suspiros do próprio deserto, outro mistério ganha forma. As pirâmides não estão sozinhas. Outras civilizações ergueram estruturas semelhantes, tão distantes entre si que não poderiam ter compartilhado ideias. Coincidência? Ou as pirâmides são parte de algo maior, uma conexão invisível que desafia o tempo e o espaço, uma herança de areia? A influência perdura, muito além das margens do Nilo, onde as pirâmides de Gizé se erguem como sombras eternas contra o céu. Estruturas semelhantes emergiram em lugares inesperados. Do outro lado do oceano, os zigurates mesopotâmicos tocaram os céus em degraus, enquanto os maias ergueram seus templos em terras cobertas por densas florestas. Cada uma dessas civilizações parecia motivada pelo mesmo impulso: alcançar as estrelas, desafiar o tempo e deixar sua marca no palco da eternidade. Mas será que tudo isso é mera coincidência? É difícil acreditar. O simbolismo da pirâmide, com sua base ampla e seu ápice que aponta para o infinito, parece universal, como se fosse uma linguagem silenciosa compartilhada entre povos que jamais se encontraram. Poderia haver algo mais profundo conectando essas culturas, algo além do alcance das evidências históricas que temos hoje. Enquanto essas semelhanças intrigam, é impossível ignorar o impacto das pirâmides egípcias. Suas formas perfeitas não só inspiraram monumentos futuros, mas também provocaram debates acalorados entre estudiosos e sonhadores. Seriam elas, de algum modo, portadoras de um conhecimento perdido, ou simplesmente um testemunho da engenhosidade humana, capaz de transcender o espaço e o tempo? O que é certo é que as pirâmides deixaram um legado que ecoa até hoje, seja como um lembrete de nossa busca por respostas, seja como prova de que a ambição e a criatividade podem desafiar as limitações da época. Elas continuam a nos intrigar. Essas gigantes de pedra nos fazem olhar para o passado em busca de pistas sobre quem somos e, ao mesmo tempo, nos convidam a imaginar o que ainda podemos criar no futuro. E assim, diante dessas obras, que parecem desafiar até o deserto implacável, percebemos que, ao desvendar suas histórias, também revelamos algo sobre nós mesmos, a eterna busca por significado em um universo vasto e misterioso. E aí, gostaram do vídeo? Deixe nos comentários sugestões para próximos vídeos. Obrigado por assistir.